Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo completo da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nós mal começamos a nossa pesquisa bíblica, estamos apenas no 4º capítulo do livro de Gênesis. No final do nosso último estudo, eu pedi que você procurasse encontrar aplicações da história de Caim e Abel, aplicações que pudessem ajudá-lo ou ajudar outras pessoas que estivessem lidando com os dois problemas apresentados, raiva e depressão. Martin Luther, o pai da Reforma, ou Martim Lutero, diz que os pecados, na maioria das vezes, são gêmeos, ou vêm em pares, e eu acredito que os terapeutas dirão que esses dois pecados sempre caminham juntos, como se fossem gêmeos, a raiva e a depressão. Um homem raivoso é geralmente um homem deprimido. Caim está muito furioso e muito deprimido também. Então a história diz que o Senhor aceitável, Abel, passa perto do Senhor inaceitável, Caim, que o ataca e o mata. Então Deus entra em cena e faz novamente algumas perguntas. Por que você está furioso? Por que você está deprimido? Onde está o seu irmão? O que você fez? E então especialmente essa pergunta no versículo 7. Se você fizer o que é certo, você não será aceitável? E se você não fizer o que é certo, o pecado ficará na porta do seu coração. A intenção do pecado é destruí-lo. Você deve dominá-lo. O que essa história nos diz? Acredito que essa história nos transmite uma mensagem bastante dinâmica. Você é uma pessoa furiosa? Você é uma pessoa deprimida? Quando você fica furioso, você costuma ficar deprimido? Quando você ficar zangado, por exemplo, essa é uma boa pergunta a ser feita. Por que você está zangado? Qual é a origem da sua raiva? E qual é o verdadeiro objeto da sua raiva? Geralmente a pessoa que é atacada, como Abel, não é o verdadeiro objeto da raiva. Ele apenas estava por perto. Lembro-me de ter ouvido um psicólogo cristão em um seminário para mulheres casadas. Uma mulher estava compartilhando o seu problema. O seu problema era, como ela mesma disse, meus filhos estão me deixando enfurecida. E o psicólogo perguntou, bem, quantos anos têm os seus filhos? Ela disse, 13 e 5. Ele disse, meu Deus, essa é uma tremenda responsabilidade para se colocar em duas crianças em idade pré-escolar. Ela perguntou, mas que responsabilidade? E o psicólogo respondeu, a responsabilidade pelo seu clima emocional. Ficar feliz ou triste ou furiosa depende deles. Eles a deixam furiosa? Deixe-me fazer mais uma pergunta. Essas crianças fazem essa raiva aparecer em você ou elas colocam uma raiva em você, hein? Não demorou muito para que a mãe percebesse que as crianças não estavam colocando a raiva dentro dela. Elas estavam despertando a raiva nela. A verdade era que ela provavelmente estava furiosa com o marido, mas não podia descarregar essa raiva nele. Qual é o objeto da sua raiva? Qual é a verdadeira fonte da sua raiva? Deus fez essas perguntas a Caim e também faz a nós para nos ajudar a encontrar as respostas. A raiva está na raiz de tantos conflitos. Deus fez essa pergunta. Onde está o seu irmão? Note que em Gênesis capítulo 3 a pergunta é, onde está você? Em Gênesis 4 a pergunta é, onde está o seu irmão? Acho que o que Deus estava tentando fazer Caim perceber era o seguinte, que não havia nada de errado com seu irmão Abel. Onde está o seu irmão? Ele é um cidadão firme, ele é o Senhor aceitável, é um bom homem. Então por que você está zangado com Abel? E por que você o matou? O que você realmente fez? Qual é a dinâmica de tudo que aconteceu aqui? Acredito que o versículo 7 é a chave de toda essa história, porque é a grande solução para o problema do conflito. No fundo do conflito encontramos um homem zangado e encontramos a dinâmica de sua raiva. Mas não adianta apenas analisar a raiva para entender o porquê da raiva. Você continua zangado. O que você quer é a solução para a raiva. E aqui está a solução. Se você fizer o que é certo, será o Senhor aceitável. Se você fizer o que é certo, será aceitável para Deus. Será aceitável para você mesmo e não o seguirá ao longo da sua vida machucando ou matando Abel. Jesus disse a mesma coisa no 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Eu sempre recorro ao Novo Testamento porque ali encontramos o que dá unidade à Bíblia.
Eu acredito que Jesus estava da mesma coisa falando em Mateus 7, quando ele diz: não julguem os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usaram para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muita gente pega essa passagem, os primeiros 5 versículos de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, e diz que Jesus estava dizendo que nós não devemos julgar, e ponto final. Não foi isso que Jesus disse. O que ele fez foi levantar a seguinte questão: por que vivemos julgando? Por que criticamos de forma exagerada? Por que estamos sempre verificando o que há de errado, como se fôssemos inspetores de Deus? Parece que todo o nosso ministério é sair por aí, preocupados em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Jesus não está nos dizendo para não julgarmos. Ele diz que devemos julgar, mas antes de julgarmos nosso irmão, devemos julgar a nós mesmos. Psicólogos diriam que Caim fez uma transferência ou projeção. Com quem ele estava realmente zangado, hein? Provavelmente com ele mesmo. Ele era inaceitável e ficou zangado por causa disso. Ele tinha 2 escolhas. Ele poderia fazer o que era certo ou seguir a vida transferindo essa raiva para as outras pessoas, projetando a raiva de si mesmo aos Abels da vida e matando-os todos. Ouvi a história de 2 psiquiatras que tinham seus consultórios no mesmo prédio e sempre chegavam no prédio juntos e pegavam o mesmo elevador. Um sempre ficava no 6º andar, enquanto que o outro subia até o 10º. Isso acontecia todo dia. Numa certa manhã, quando eles estavam subindo de elevador, a porta se abriu no 6º andar, mas antes do primeiro psiquiatra sair, ele se virou e cuspiu no outro. Aí o elevador subiu para o 10º andar. O que tinha sido cuspido apenas se limpou e não disse uma só palavra. No dia seguinte, o primeiro psiquiatra fez a mesma coisa e continuou fazendo. Na 4ª manhã, o rapaz que trabalhava no elevador perguntou: escuta, o senhor não vai fazer nada a respeito disso? O psiquiatra respondeu: olha, isso é problema dele. Ele tem um problema. Ele cospe nas pessoas. Não é problema meu. Eu posso ter um monte de problemas, mas eu não cuspo nas pessoas. O que essa história nos ensina é que se você for correto e aceitável, você pode ser tão seguro que se alguém cuspir em você, você seria capaz de dizer simplesmente: amigo, você precisa se tratar, você deve estar cheio de problemas, você precisa de ajuda para parar de cuspir nas pessoas. Você focalizaria na ideia de que isso é problema dele e não seu. Olha, eu não faço nem ideia de quantas vezes em sessões de aconselhamento pastoral eu já compartilhei essa história com mulheres. Os homens são craques em fazer com que as mulheres se sintam culpadas. Já notou isso? Quando existe um problema no casamento, seja lá qual for o assunto, se o homem é impotente, por exemplo, esse é um dos melhores exemplos, ele culpa a esposa. Se você fosse um pouco mais sexy, se fizesse mais carinho, eu não seria impotente. É incrível como as mulheres acreditam mesmo nisso. Em uma dessas sessões de aconselhamento, eu perguntei a uma delas: você alguma vez já pensou que o problema pode ser dele? E às vezes, em meio às lágrimas, elas confessam: eu não sei, talvez o problema seja ele. Muitas vezes o problema está na outra pessoa. Às vezes somos tão paranoicos, tão neuróticos, que acreditamos quando eles dizem: se você tal e tal, eu não teria esse tipo de problema. A questão é: seja seguro diante de Deus. Ande diante de Deus e seja firme. Então você não precisará passar a vida sendo hipercrítico, transferindo a sua raiva em forma de críticas e julgamentos para as outras pessoas. A primeira vez em que a oração aparece na Bíblia é em Gênesis 4:26. Até então a comunicação era sempre uma iniciativa de Deus. Vinha de Deus para o homem, mas no final do capítulo 4 podemos ver que o homem começa a chamar o nome de Deus. Essa é a oração como ela era no princípio. Então podemos entender a oração como ela é. Nos capítulos 5 e 10 de Gênesis temos o que chamamos de continuidade. Há uma perspectiva histórica nas Escrituras.
Para nos fornecer um contexto histórico da salvação e da vinda do nosso Salvador, Deus nos dá uma linda continuidade histórica. É por isso que encontramos a genealogia das gerações nas Escrituras. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, temos o que eu chamo de catástrofe. É onde podemos encontrar alguma coisa sobre o caráter do homem e sobre o caráter de Deus. Ainda em Gênesis de 6 a 9, podemos aprender com o dilúvio sobre o caráter de Deus. Primeiro pergunte a si mesmo: Deus é pessoal? Deus é emocional? Ele sente alguma coisa? Todos acreditamos que Deus é amor e gostamos disso. Faz a gente se sentir bem, mas realmente deveríamos nos perguntar: o caráter de Deus é somente uma pluralidade de atribuições positivas? É um só atributo ou são muitos atributos? Se Deus tem a capacidade de amar, será que ele também pode odiar? Lembro-me de um homem que era um pai amável e gentil. Então, um homem muito mau acabou com a vida de sua filhinha de 7 anos. Aquela garota era o objeto do amor daquele homem. Quando o homem que havia estuprado e assassinado a sua filha foi trazido para a delegacia, todos os policiais tiveram que segurar aquele pai, pois o homem estava muito furioso. Por aquele homem ser um pai amável e gentil, ele teve a capacidade de mostrar raiva perante aquele que destruiu o objeto do seu amor. Na história do dilúvio, é isso que vemos no caráter de Deus. Deus ama o homem. Quando Deus olha para baixo, ele vê o pecado e as forças do mal destruindo seu objeto de amor e seus grandes planos para o homem. Sim, ele é capaz de expressar a raiva. A raiva de Deus é simplesmente essa: a reação aniquilante de um Deus que ama contra o que está destruindo o objeto do seu amor, a humanidade. Essa é a mensagem da catástrofe em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, lembre-se disso. Como isso é e como isso era. Isso é o que Deus quer nos mostrar em Gênesis. Ele está nos falando de todas essas coisas como elas eram, porque Ele quer que entendamos como elas são. Bom, o nosso tempo hoje já se foi. Obrigado por estar conosco e até o próximo encontro com a Palavra, onde continuaremos o nosso estudo da Bíblia. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.